sobre a chance grande de Firmino deixar o Al-Ahly da Arábia Saudita a qualquer momento. Preciso te atualizar sobre a venda apalavrada no Flamengo e não tem a ver com o Alcaraz. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já torcedores de Flamengo e Botafogo fizeram enorme e calorosa recepção aos atletas dos times na chegada em Belém, palco da decisão da Supercopa do Brasil. Os times se enfrentam nesse domingo, valendo a primeira taça de 2025. Hora de falar sobre o Flamengo, que depois de emprestar Carlos Alcaraz para o Everton, apalavrou a venda de Lohan para o CSKA. Bora explicar essa segunda história, depois eu volto com uma novidade em relação ao Alcaraz. Lohan interessa ao CSKA da Rússia há semanas. Foram 3 propostas oficiais do CSKA até que houvesse um acordo entre as partes. A operação foi fechada em 8 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. A gente está falando de mais ou menos 48 milhões de reais. CSKA e Flamengo já trocam documentos. Assim que toda essa documentação for assinada, a transferência acontece. O clube russo também garante o pagamento de forma parcelada somente até o fim desse ano. Então, em dezembro, o Flamengo já terá esses 8 milhões de euros na conta. Jogador que em 2025, jogando com time reserva, esteve em campo em 4 vezes, não marcou gols e não deu assistências. A verdade é que havia enorme otimismo em relação ao Lohan, mas ele nunca conseguiu vingar ou entregar aquilo que se imaginava. Desde que foi profissionalizado em 2023, 35 partidas com só 2 gols e 3 assistências. Com esse dinheiro, o Flamengo se sente confortável para ir buscar no mercado mais algum reforço importante. Para completar, só para explicar a história do Carlos Alcaraz. O jogador foi às pressas para o Everton, o time inglês fez uma proposta de empréstimo, o Flamengo aceitou e a negociação está concluída. Importante dizer que não há pagamento pelo empréstimo, mas o Everton se compromete a comprar o jogador pelos mesmos 20 milhões de dólares que o Flamengo havia investido na aquisição do Alcaraz no ano passado, desde que o atleta dispute na Premier League 8 partidas até o mês de junho. Vi muitos setoristas do Flamengo dando como certa essa negociação de compra. Ele está indo, mas será comprado. Não dá para ter tanta certeza assim de que o Alcaraz até a metade do ano fará 8 jogos. Reta final de temporada na Premier League, ele chegando na metade do ano, sem tanto entrosamento. Se o Everton não perceber que o Alcaraz de fato é diferente, talvez não o coloque para fazer esses 8 jogos. Você pode, por exemplo, utilizá-lo 7 vezes e na dúvida deixar de escalá-lo. O Flamengo teria nessa situação a volta do Alcaraz na metade do ano sem nenhuma reembolso, sem nenhuma remuneração por esse empréstimo de 6 meses. Hora de falar sobre Roberto Firmino. Desde essa sexta-feira, especulação bem grande de que ele vai rescindir seu contrato com o Al-Ahly. E eu tô para dizer para vocês que essa possibilidade aumentou consideravelmente depois que o time dele anunciou no finalzinho da janela de transferências na Arábia Saudita um jogador para sua posição, e é também brasileiro. O atacante galeno maranhense, que pertencia ao Porto, foi comprado por 50 milhões de euros. Atacante de velocidade, muita capacidade física, menos talentoso e com menos nome do que o Roberto Firmino, mas que chega por conta de um investimento bastante alto. Só para lembrar que o Roberto Firmino tem sido titular absoluto nessa temporada, são 24 jogos, 8 gols e 4 assistências. Ele é o terceiro que mais jogou, 24 partidas como eu contei, só atrás do Ibanez, que é brasileiro, e do Mahrez. É o segundo que mais marcou gols, são 8 gols, atrás do Ivan Toney, que é inglês, com 12 gols. Mas a relação do Firmino com o técnico do Al-Ahly nunca foi das melhores. E o próprio Roberto Firmino já acenou em alguns momentos a chance de voltar ao futebol brasileiro. O pessoal do canal Bica Galo afirma que o Atlético tem negociações com o Firmino. Também há quem garanta que o atacante, ex-seleção brasileira, interessa ao Palmeiras. A Leila Pereira já teria comentado com pessoas próximas sobre essa possibilidade. Posso assegurar, depois de conversar com 2 fontes do Galo, que não há chance de o Firmino ser contratado. Uma dessas pessoas classificou como chance 0, a outra disse que esse atleta nunca esteve nos planos. Sobre Firmino no Palmeiras, precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Ainda não tenho nenhuma resposta de dirigentes alviverdes. Mas se o Firmino voltar ao Brasil e ouvir o coração, a prioridade será dada ao Corinthians. Ele já se declarou torcedor alvinegro e disse que tem o sonho de atuar no seu time de infância. Boa noite, Nicola. Temos atualizações de Jorginho no Flamengo. Importante a sua lembrança, tem um ponto importante nessa história. O Flamengo trabalhava com a ideia de ter o Jorginho nessa janela de transferências. Não vai ser possível, tá?
o Arsenal decidiu que não vai liberá-lo. Jorginho, que inclusive jogou a última partida, fez gol e tal. A justificativa de que o Arsenal hoje tem só 3, não vai pegar não, filho. Sobre o Jorginho. Hoje o Arsenal tem só o Jorginho e outros 2 jogadores para essa função, então o Jorginho não será liberado. O que o Flamengo faz? O Flamengo trabalha nos bastidores para que o Jorginho assine um pré-contrato. O vínculo dele no Arsenal se encerra em junho, e a partir daí eles podem, com o pré-contrato, ele chega como reforço para o Super Mundial de Clubes, tá? É isso que está se desenhando nesse momento. Jorginho, nessa janela de transferências, está descartado. Boa noite, Nicola. Quem você acha que vai ser campeão domingo, Flamengo ou Botafogo? Wellison, eu acho que o Flamengo é bastante favorito. Até porque o Botafogo chega em frangalhos. O Botafogo chega sem técnico, o Botafogo chega sem Almada, sem Luiz Henrique, sem Tiquinho, sem Eduardo, sem Júnior Santos, entre outros, né? O Botafogo passou por uma baita de uma reformulação. Não dá nem para chamar de reformulação, passou por um desmanche, porque quase não chegou ninguém. Enfim, vou ficar muito surpreso se a vitória não for do Flamengo, tá? Extremamente importante com informações do Flamengo, que nesse domingo tem a Supercopa do Brasil contra o Botafogo. O Flamengo já está em Belém, nós vamos trazer aqui a lista de relacionados com o Danilo, como a gente mencionou no último vídeo. No vídeo de agora vamos falar também de Bruma, um atacante do Braga de Portugal. Estão dizendo que o Flamengo está de olho nesse jogador, concorrência com o Vasco da Gama. Será que é verdade? Eu fui apurar no Flamengo, vou trazer essa informação para vocês. E também vamos falar sobre a futura saída do Flamengo, Lohan, como a gente vem informando já há muito tempo. O Flamengo vai vender esse jogador por 8 milhões de euros. Muita gente tentou até desmentir, dizendo que não seria por 8, que não sairia o jogador, que não teria acordo. Pois é, o negócio está muito próximo de ser concretizado. Nós vamos trazer os detalhes e vamos falar também sobre o Alcaraz. Vamos falar com mais, digamos, com mais detalhes, porque eu fiz o último vídeo na base da correria, dentro do carro, e agora com mais detalhes, e eu acho que vou dar aqui os meus argumentos para tentar trazer para vocês a minha visão, porque eu acho que foi um bom negócio para o Flamengo. Então, pessoal, se inscreva no canal, solta o dedo no like, ativa a notificação, compartilha o vídeo com os amigos, com as amigas e ajude o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Vamos lá, vamos para a lista de relacionados aqui para o jogo desse domingo contra o Botafogo, jogo extremamente importante. A novidade é o Danilo. Vamos lá, Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Cleiton, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Gerson, João Vitor, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Nanete, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Pablo Lúcio, Plata, Rossi e Wesley. Pois é, pessoal, vocês perceberam aí que o Lohan, novamente, não foi relacionado. Poxa, Vini, mas ele foi relacionado contra o Sampaio Corrêa, achei que ele fosse ficar no Flamengo. Achou errado, porque a gente vem falando para vocês que ele não está nos planos do Felipe Luiz. Ele só foi relacionado porque o Felipe Luiz poupou uma galera do time titular, nem relacionados eles foram. O Lohan nem entrou em campo contra o Sampaio Corrêa, um jogador que não está nos planos, vocês puderam perceber isso. O Felipe Luiz botou o Guilherme, botou os jogadores. Para a Supercopa do Brasil, o Pablo Lúcio está relacionado, um jogador que atualmente é destaque da categoria de base do Flamengo, que o Felipe Luiz gosta bastante. O que vai acontecer? O Lohan vai ser vendido pelo Flamengo. Questão de tempo, detalhes, sabe? Forma de pagamento, por exemplo, o CSK já está cedendo bastante ao que o Flamengo pede. Então o Lohan vai ser a próxima saída do Flamengo. Muita gente, eu mesmo imaginei que seria uma venda milionária quando ele surgiu no time do Flamengo. Ele, inclusive, ostenta o peso de ter sido o jogador mais jovem a fazer um gol com a camisa do Flamengo no time profissional, com 16 anos apenas, mas não aconteceu. O tempo passou, a técnica do garoto foi subindo, mas a vontade, pelo menos o que relatam nos bastidores do Flamengo, não foi subindo, pelo contrário, foi apenas descendo. Tanto é que não é uma, digamos, coincidência que o Tite não utilizou, ou melhor, o Tite parou de utilizá-lo, depois começou a utilizar o Matheus Gonçalves, Felipe Luiz chegou e não vai utilizar o Lohan, tanto é que o Lohan jogou o começo do Campeonato Carioca. Dito isso, galera, o que está acontecendo? Qual é a visão do Flamengo? O Flamengo entende que é melhor garantir esses 8 milhões de euros aí, porque é o que o mercado está pagando. O Flamengo não vende por um valor maior porque não quer, é porque não tem. Não aparece nada. Mas, Vene, por que o Flamengo não empresta? Eu também fiz essa pergunta para pessoas do Flamengo e pessoas que administram a carreira do Lohan. Porque não tem proposta. Não adianta você emprestar para o garoto ficar esquecido no banco de reservas. Aí é melhor ficar no Flamengo. Para ele ficar sendo desvalorizado em outro clube, é melhor ser desvalorizado no Flamengo. Mas chegou o CSKA com uma proposta muito boa, salarial para o jogador. O jogador aceitou, o jogador quer ir embora, gente. O jogador não está brigando para ficar no Flamengo. O jogador já disse sim ao CSKA. O jogador quer ir para o CSKA. Nossa, mas é a Rússia. Ele quer ir. Ele entende que vai ser melhor para ele. E o Flamengo quer vender e vai vender por 8 milhões de euros, por 80%. Ah, mas o Flamengo é dono de 70%, o Madureira é dono de 30%. O Flamengo vai negociar com o Madureira e vai pegar um percentual muito maior. Então, na minha visão, é óbvio que, nesse momento, eu também imaginava que ele fosse render muito mais dentro de campo, eu também imaginava que ele fosse ser uma venda milionária, mas o tempo passou e não foi isso que aconteceu. Infelizmente. Então, tá muito próximo de acontecer, tá? Questão de dias aí pro Lohan ser
vendido ao CSKA. Óbvio, só acontece depois da assinatura, depois da troca de documento, o que não aconteceu ainda. Não acredito também que aconteça nesse final de semana. O Flamengo está totalmente focado na Supercopa do Brasil, mas já há um entendimento dos empresários, do Flamengo, que o negócio vai sair a qualquer momento e ele vai ser vendido ao CSKA por 8 milhões de euros. Vene, quanto que o Flamengo vai ficar? Assim que eu souber todos os detalhes, eu obviamente vou trazer um vídeo aqui para vocês, mas já estou adiantando. Na verdade, eu já venho falando isso aqui faz tempo, que o Lohan será vendido, e repito, embora muita gente aí da mídia tenha tentado negar. Como também teve gente tentando negar a suposta reunião que a gente noticiou do José Boto com os representantes do Jorginho. E quando eu falo representantes do Jorginho, a partir do momento que o Jorginho assina um documento e autoriza essas pessoas, esses agentes brasileiros, a conversarem com o Flamengo, eles se tornam representantes do Jorginho. E eu perguntei para esses representantes do Jorginho que estão conversando com o Flamengo, se o empresário, o primeiro empresário, vamos chamá-lo assim, está sabendo de tudo. E sim, eles falaram, Vene, ele está sabendo de tudo, a gente não está fazendo nada, entre aspas, escondido de ninguém, está todo mundo sabendo. O próprio Jorginho, ele participa das reuniões. Então não tem por que o Flamengo se preocupar, o torcedor se preocupar, como se o Flamengo estivesse fazendo algo de errado ou negociando com pessoas erradas. Pelo contrário, está tudo sendo feito dentro dos conformes, digamos assim, está todo mundo ciente, todo mundo autorizado, e entre Flamengo e Jorginho já é um acerto. E o Arsenal até o momento não liberou. Vene, vai liberar? Não sei. Em nenhum momento eu falei que ele viria agora, pelo contrário. Eu só falei que existe um acordo entre Flamengo e Jorginho, algo que era difícil de acontecer também e agora tem. Isso quer dizer que ele vai vir? Cara, grande chance, seja agora, seja no meio do ano, até porque o Flamengo e o Jorginho estão conversando para um pré-contrato. Mas fica a informação, uma informação confirmada por todas as partes, que a reunião teve, foi nessa reunião que o José Boto acertou tudo com o Jorginho. E, por falar em Jorginho, ele viria para a posição do Alcaraz. O Alcaraz está de saída e agora eu vou ler a nota na íntegra do Flamengo. A decisão de negociar o Alcaraz foi tomada após uma análise detalhada, considerando tanto a visão da comissão técnica quanto os interesses do clube. Trata-se de um grande jogador, mas dentro do modelo de jogo adotado, entendemos que ele teria poucas oportunidades para desempenhar seu melhor futebol. A negociação garante uma boa oportunidade para o atleta seguir sua carreira com mais protagonismo e, ao mesmo tempo, respeita a estratégia financeira e esportiva do clube. Outras informações. O contrato de empréstimo tem duração até o término da temporada europeia, com a cláusula de compra obrigatória sendo acionada logo na sequência. A proposta do Everton chegou ao Flamengo na madrugada desta sexta-feira, após a partida contra o Sampaio Corrêa. As negociações desenrolaram ao longo da manhã e a transferência foi concretizada após o acerto entre todas as partes envolvidas. Gente, ele vai ser comprado. Ele vai ser comprado. Vene, se ele se machucar e não bater a meta de jogos, porque é um número, 6 jogos que ele tem que disputar, o Everton é obrigado a comprá-lo. O Flamengo tem uma cláusula ali se defendendo também contrato. É uma venda disfarçada de empréstimo. Isso acontece direto na Europa. Isso aconteceu com o Flamengo e com o Thiago Maia Internacional aqui, não para disfarçar a venda, porque na ocasião não ia dar tempo de fazer a operação por venda por conta da janela de transferência, tal como agora com o Alcaraz. É a mesma coisa. Ele vai ser comprado. E ele vai ser comprado praticamente, as pessoas dentro do Flamengo falam, Vene, não é pelo mesmo valor, é quase o mesmo valor que o Flamengo pagou ano passado para ter o Alcaraz junto ao Southampton. É quase o mesmo valor. Então vai dar elas por elas, sabe por quê? O Flamengo usou o jogador durante 6 meses e agora vende novamente. É como se o Flamengo tivesse usado o jogador e desembolsado um valor, digamos assim, para ter esse atleta durante esse período. Gente, por que eu acho que é uma boa? Vamos lá. Eu vi um texto aqui, cara, eu vou pegar aqui só um minuto, tá no grupo, Mengão é Paixão, inclusive, um abraço para todos desse grupo, porque foi um texto maravilhoso do Ricardo, ele faz parte, ele botou assim, Ricardo Didier, Alcaraz custou a mesma coisa que Luiz Henrique, que veio pro Botafogo. Alguém imagina que ele fará a diferença que o Luiz Henrique fez? Eu não imagino e nem espero isso dele. São posições até diferentes. Jogador de 20 milhões de dólares no Brasil é para chegar, ser titular e decidir. Não acho que seja para compor elenco, rodar o time, etc. Ele sequer estará entre os 15 jogadores mais usados no elenco. Deve ser o quarto reserva do meio para frente e olhe lá. Jogador de 20 milhões de dólares para ficar no banco, isso é só na Europa. Inclusive, Felipe Luiz o testou de centroavante contra o São Paulo, praticamente dando um recado, olha, eu não vou te usar nem no meio de campo. Gente, na boa, não faz o menor sentido o Flamengo ficar com um jogador que o treinador não vai utilizá-lo, que com o passar do tempo ele só vai se desvalorizar. O Flamengo teve a oportunidade de recuperar o dinheiro e pronto, está fazendo isso. Vende o dinheiro, vai fazer o quê? O Flamengo pode contratar, ué. Abre uma brecha na folha salarial. Ou vocês achavam que o Alcaraz estava vindo ganhando pouco? É claro que não, gente. É claro que não. E o Alcaraz foi comprado na base do desespero. Vocês vão se recordar. A bola da vez era o Claudinho. Tinha vídeo de anúncio. Só que o Claudinho driblou a diretoria do Flamengo. Novamente, a diretoria do Flamengo foi com pressa ao mercado para dar uma resposta ao Tite na ocasião, à torcida, e pagou 20 milhões de dólares no Alcaraz. A contratação mais cara da história do Flamengo. Criou aquela expectativa enorme. Eu, na ocasião, gostei da contratação, não vou mentir para vocês. Vocês vão se recordar disso. Eu acho que o Flamengo, na ocasião, fez um baita movimento. Baita movimento, elogiei. Só que eu, como jornalista, eu preciso fazer uma análise do que eu vejo atualmente. O tempo passou, ele não se encaixou. Não está nos planos do técnico Felipe Luiz, mudou a comissão técnica, saiu o Tite, veio Felipe Luiz, mudou a diretoria, que também não é muito a favor do futebol dele. Por que o jogador vai ficar? Simplesmente porque a torcida quer? Engraçado que essa mesma torcida vai o jogador outro dia, xinga o jogador pra caramba aí nas redes sociais. Vocês precisam definir o que vocês querem. Então eu acho sim que no fim das contas a negociação foi boa pro Flamengo. O Flamengo recupera um valor que provavelmente ia perder no futuro. Um valor muito mal gasto, por sinal. Ah, Vene, você está sendo de obra pronta. Beleza, mas é aquilo.
Não vou ser hipócrita nem escroto chegar aqui e falar, eu sempre, mentira, eu fui a favor da contratação, na ocasião eu elogiei, cara, tiraram um jogador do Southampton, não é fácil, jogador caro, mas criou uma expectativa que, infelizmente, não deu conta dentro de campo. O Alcaraz não é isso tudo, não é isso tudo, não deu liga, não deu match. E vocês, o que vocês acham? Quero a opinião de vocês. Tamo junto, forte abraço e fui! Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando do Flamengo, rubro-negro carioca. Se você gostou do conteúdo, já chega aqui deixando seu like e inscreva-se no canal. Ativa também o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo. Um grande abraço no seu coração, segue para mais. Até o próximo vídeo. Não esquece de compartilhar, de se inscrever e ativar o sininho de notificação. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração, segue para mais. Até o próximo vídeo. Vamos para cima, vamos que vamos. E amanhã tem Mengão 2-0, é campeão.